quero hoje fazer uma homenagem, uma referência tão positiva a um economista formidável que nos visita graças à organização Fronteiras do Conhecimento e que está realizando palestras em São Paulo na segunda-feira, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Belo Horizonte e outros lugares. Infelizmente não estará em Brasília, mas eu quero antes comentar algumas decisões tomadas na Comissão de Constituição e Justiça. O professor a que me refiro é o Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, mas quero antes registrar aqui a votação havida na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei do senador Álvaro Dias e que contou com o parecer favorável do senador Pedro Taques, e justamente para propor que tenhamos como norma para os partidos políticos a possibilidade de realização de eleições primárias da forma a mais democrática possível, da qual poderão participar todos os filiados em cada um dos partidos. Trata-se de uma proposta com a qual eu tenho muita afinidade, já inclusive tendo participado em 17 de março de 2002, pela primeira vez na história do Brasil, quando um partido político, na ocasião o Partido dos Trabalhadores, promoveu uma prévia, convidando todos os seus filiados, 172 mil na ocasião, para a escolha do candidato à presidência, em que Lula foi escolhido com 84,4% dos votos, tive 15,6%, e de pronto disse que iria apoiá-lo, como o fiz até o fechamento das urnas, com toda a minha energia. Mas avalio que o projeto do senador Álvaro Dias é positivo e, inclusive, fiz emendas para tentar aprofundar, aperfeiçoá-lo, uma das quais propondo que as primárias poderão, ou prévias, poderão ser realizadas tanto para as eleições para cargos executivos, quanto para cargos legislativos, portanto, para presidente, para governador, para prefeito, na sua respectiva circunscrição, e também para as eleições legislativas, em especial se viermos a considerar as listas fechadas, então será importante que cada partido antes tenha um procedimento de escolha a mais democrática possível da lista que será definida aí por todos os filiados no partido. E a outra proposição que fiz, à luz de experiências recentes que têm acontecido em inúmeros países, como em diversos estados dos Estados Unidos da América, na França, por exemplo, nas últimas eleições, escolha do candidato do Partido Socialista francês, que está inclusive à frente nas pesquisas de opinião, Monsieur Hollande, foi escolhido através de primárias com uma inovação qual seja, e essa que eu gostaria aqui de propor e propus de fato, que possam, não apenas os eleitores, mas todos aqueles que simpatizem, que estejam de acordo com os objetivos daquele partido, possam também ser convidados a participar das eleições. O nosso querido relator, senador Pedro Taques, observou que gostaria de aperfeiçoar a minha proposta, e eu fiquei contente, senador Pedro Taques, quando Vossa Excelência convidou-me para, então, aperfeiçoar de fato, e quem sabe possamos, então, nos próximos dias, sentarmos juntos e
elaborarmos a proposição, eu me sinto honrado de conceder-lhe uma parte. Sim. Senador Suplicy, este projeto do senador Álvaro Dias, e que eu tive a alegria, a honra de relatá-lo na Comissão de Constituição e Justiça na data de hoje, aprovado por 15 votos favoráveis na CCJ, como Vossa Excelência bem disse, é um instrumento de consolidação da democracia. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O que eu quero dizer com isso? Existe pré-campanha. Existe pré-candidato. As pessoas candidatas, antes das convenções, elas fazem proselitismo, defesa de suas teses políticas. E isso é bom, nós não podemos ter vergonha disso. O que nós precisamos é legislar a respeito do tema. E as prévias partidárias estão contidas neste bojo de uma maior democratização do processo democrático, da participação do cidadão e dos filiados. A emenda apresentada por Vossa Excelência, no tocante aos simpatizantes, eu concordo com o mérito, a necessidade de que nós possamos trazer para o processo político eleitoral cidadãos que querem participar, mas não querem ter filiação político-partidária, não querem ter ligação com nenhum partido político. Daí eles são simpatizantes daquele partido político, concordam com o programa daquele partido político. Concordo com os simpatizantes e nós assumimos um compromisso com Vossa Excelência, de nós dois e outros senadores que assim desejarem, de pensar um projeto de lei que possa, no Brasil, organizar esta figura chamada simpatizante, que já existe na França e já existe também em alguns estados dos Estados Unidos. No tocante à presença no Brasil do Prêmio Nobel, Amartya Sen, nesse famoso livro, na Teoria de Justiça, que ele discute a tese de John Rawls a respeito do que seria justiça. Ele volta a Hobbes, volta a Rousseau. É um tema muito importante. Eu também gostaria de parabenizar este Prêmio Nobel, que estará em São Paulo, é isso, fazendo uma palestra, uma conferência na segunda-feira. Já o fez segunda-feira. Já fez segunda? Agora à noite em Porto Alegre. Nesse instante deve estar às 7h30 iniciando a palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele estará uma semana no Brasil, possivelmente no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Sim. E cumprimentá-lo, e ele foi motivo de debates com a ministra do Supremo Tribunal Federal hoje, e indicada na CCJ, a ministra Rosa. Nós debatemos a teoria do Amartya Sen, a teoria de justiça, e a sua contraposição a John Rawls. Muito bem. Agradeço a sua parte, senador Pedro Táxi. Eu quero muito trabalhar, Vossa Excelência disse que gostaria de precisar melhor o que é o simpatizante, mas vamos então trabalhar juntos para que possamos ampliar a participação nas prévias da forma mais democrática, quem sabe até prevendo a possibilidade de uma contribuição dos filiados na hora de votarem para facilitar a realização da prévia. Quem sabe, como lá na França se cobrou um euro, equivalente a R$ 2,40, quem sabe se cada filiado, ao votar, comparecer com um real, já facilitará muito as despesas com a realização da prévia. Então, essa é uma ideia que poderá estar contida. Mas eu quero também registrar que na sessão da Comissão de Constituição e Justiça de hoje, foram consideradas as propostas de emenda à Constituição 103, 56 e 113, todas de 2011, que alteram a legislação do ICMS incidente sobre o comércio eletrônico. E, como na reunião de hoje, o relator da proposição, o senador Renan Calheiros, apresentou um novo parecer com alterações na distribuição deste tributo, texto que será apreciado na próxima reunião, 2 de maio, com o intuito de aprofundar a discussão, subsidiar a votação na matéria. A senadora Marta Suplicy, o senador Luiz Nunes Ferreira e eu próprio apresentamos requerimento para a realização de audiência pública na comissão, requerimento que será apreciado no início da reunião do dia 2, mas
encaminhamos, nós 3 senadores de São Paulo, uma carta que aqui peço para ser registrada ao governador Geraldo Alckmin, para recebermos um estudo acerca do relatório do senador Renan Calheiros, referente às PECs citadas, detalhando os impactos da proposição nas receitas do Estado de São Paulo, e, se for o caso, apresentando proposta que possa levar em consideração os interesses de nosso Estado. Então, feito esse registro, eu quero aqui assinalar o quão contente nós, brasileiros, estamos com a visita do professor Amartya Sen, autor de Desenvolvimento como Liberdade, um dos livros mais importantes de Amartya Sen, assim como também A Ideia de Justiça, seu livro mais recente, que a Companhia das Letras publicou. Amartya Sen, nascido em 3 de novembro de 1993, em Santiniketan, hoje que faz parte de Bangladesh, mas na época era a Índia ainda, antes da independência, e depois ele estudou na Índia, depois também na Inglaterra, em Cambridge. Ele fez a sua tese de doutoramento sob a orientação da extraordinária economista Joanne Robinson. Ele foi o Dean da Trinity College de Cambridge e hoje é professor de Economia e de Filosofia na Universidade de Harvard. Conforme ele faz neste livro, que escreveu em homenagem ao grande filósofo contemporâneo John Rawls, falecido em 2002, o livro é feito em sua memória. Ele aqui traz um excepcional cabedal de informações, onde leva em consideração o seu extraordinário conhecimento de pensadores, filósofos, economistas, tanto do mundo ocidental quanto também do mundo oriental. O professor Amartya Sen, neste livro, fala sobre a importância da busca da justiça, da construção da democracia, do governo formado pelo debate, além da natureza, da viabilidade, da extensão das demandas dos direitos humanos. Ele menciona a sua percepção das claras injustiças que caracterizaram as ações, por exemplo, dos parisienses na Revolução Francesa em 1789, ou de Mahatma Gandhi na Índia e de Martin Luther King Jr. na América. Ele, aliás, abriu a sua palestra falando sobre a realização de justiça, sobre a esperança e meios de superarmos a pobreza em cada país, justamente citando Martin Luther King Jr. Por seus anseios e falando de seus principais pronunciamentos. Amartya Sen, em Uma Ideia da Justiça, menciona vários exemplos de como a democracia, a liberdade de expressão e de imprensa haviam contribuído para as sociedades resolverem os seus problemas, inclusive de fome severas. Amartya Sen afirma que a história do Oriente Médio, do povo muçulmano, inclui um grande número de episódios de discussões públicas e políticas de participação por meio do diálogo. Nos países muçulmanos centralizados no Cairo, Bagdá e Istambul, no Irã, na Índia e até mesmo na Espanha, há muitos defensores das discussões públicas. Ele argumenta que o grau de tolerância em relação aos diferentes pontos de vista foi frequentemente excepcional em comparação à Europa nos séculos XVI e XVII. Tenho certeza de que Amartya Sen deve estar acompanhando atentamente o desenvolvimento, por exemplo, no Oriente Médio, de toda a primavera árabe, como da transição para a democracia. Mas o ponto de partida de Amartya Sen, em Teoria da Justiça, é
elaborada, tal como é a teoria da justiça como igualdade, elaborada por John Rawls, no seu livro Uma Teoria da Justiça, de 1971. John Rawls estabelece os princípios da justiça que devem ser colocados em prática numa sociedade. O primeiro princípio é que todas as pessoas têm um direito igual, conjunto ao mais extenso de liberdades fundamentais, que seja compatível com a atribuição a todos deste mesmo conjunto de liberdades. Esse é o princípio de igual liberdade. O segundo é que as desigualdades de vantagens socioeconômicas só se justificam se contribuem para melhorar a sorte dos membros menos favorecidos, que é o princípio de diferença, e se forem ligadas a posições que todos tenham oportunidade equitativa de ocupar, que é o princípio de igualdade de oportunidades. Este princípio de diferença, que é muito significativo, envolve exatamente a compreensão de que numa sociedade nós poderemos até admitir diferenças socioeconômicas, mas desde que em benefício dos que menos têm e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades